O assunto deste vídeo aqui, ele está totalmente neste livro aqui, que é o meu livro de física quântica, que não está esgotado. A física quântica na vida prática. É um livro que resultou da minha pesquisa de 25 anos, né? Para determinar como é que a física quântica agarra a gente no nosso cotidiano. E como a gente pode utilizar a física quântica para resolver problemas na vida prática. E este vídeo de hoje, que nós vamos enfocar aqui, ele também é a matéria do meu curso de física quântica, que eu disponibilizo a cada 15 dias uma nova turma. Tá certo? Então, se você tiver interesse pelo livro, você só vai encontrar comigo, não tem em livraria. É só clicar aí num dos links que aparece e você vai ser remetido para o meu site de venda. Certo? A ideia de quantum de energia surgiu com Max Planck em 1901 para resolver um misterioso problema relacionado com a radiância espectral dos metais aquecidos. Um problema que atormentava os físicos da época. O quantum de energia tinha e ainda tem o significado de um microscópico pacote de energia. Essa que é a ideia de quantum de energia. 4 anos depois, em 1905, essa ideia de quantum de energia foi intuída por Albert Einstein, como sendo também uma partícula. O quantum, né, além de ser energia, agora é também uma partícula. Quando Einstein resolveu o problema do efeito fotoelétrico, que era outro mistério que atormentava os físicos daquela época. Ou seja, aquilo que havia sido imaginado como sendo energia, o quantum, passou a ser imaginado como sendo também uma partícula, uma matéria. Pois só assim que o Einstein conseguiu resolver o problema do efeito fotoelétrico. Em 1913, essa mesma ideia de quantum de energia também foi utilizada por Niels Bohr, físico dinamarquês, prêmio Nobel, para resolver outro problema da física, que era um problema relacionado com a estabilidade do átomo. Vocês percebem que aqui o quantum é utilizado para resolver problemas, não é só teoria. Você já deve ter percebido que, uma hora, os físicos achavam que o quantum era energia, uma onda. E outra hora, eles achavam que o quantum era matéria. E a coisa funcionava. Ou seja, os físicos mudavam de ideia e só assim eles conseguiam achar a solução para os problemas que existiam no campo da física daquela época. Eu estou chamando a sua atenção para que você entenda que não é só uma teoria que está na cabeça dos físicos. O quantum mesmo se impunha como problema. Mas a coisa não ficou por aí. No início da década de 20 do século passado, o desenvolvimento do formalismo matemático das equações relacionadas com o quantum de energia, esse formalismo exigiu que, além de ser matéria, a partícula deveria ser considerada como sendo também uma onda, uma energia. Era matéria e era energia ao mesmo tempo. Você percebeu? E quem intuiu isso foi o físico francês Louis de Broglie, também prêmio Nobel. Veja, todos esses caras aí que eu citei aqui, todos eles ganharam prêmio Nobel quando mexeram com o quantum de energia. Então, você percebe que aqui é outra coisa bem diferente do misticismo. Esse pessoal do misticismo que fala em física quântica.
Através dessa minha explanação até aqui, sobre a dupla natureza do quantum de energia, é importante você compreender que era o próprio problema a ser investigado que decidia se o quantum deveria ser uma partícula ou se deveria ser uma onda, se deveria ser matéria ou se deveria ser energia. Para os físicos, o mais importante era resolver o problema, não importando se o quantum era partícula ou se era uma onda ao mesmo tempo. Ou seja, num certo contexto, os físicos eram obrigados a crer que o quantum tinha que ser uma partícula. E num outro contexto, eles eram obrigados a admitir que o quantum era uma onda. Totalmente diferente. Era o próprio objeto investigado que pedia, que exigia isso. Veja, até o surgimento da física quântica, objeto de investigação científica tinha que ser uma coisa física, uma energia, uma força, um processo, um fenômeno, por exemplo. Deveria ser algo que existisse no tempo e no espaço para ser considerado um objeto de ciência. Era exatamente por causa disso que os físicos não admitiam, isso é importante, que a consciência fosse estudada como um objeto de ciência. A consciência, afinal, não é nem matéria, não é nem energia, não existe nem no tempo, não existe nem no espaço. Para a física clássica, a consciência é um nada. E por isso que os físicos nunca aceitaram a existência da consciência. Foi aí que então a coisa ficou ainda mais preta para os físicos daquela época. Foi aí que então a coisa se complicou ainda mais. De fato, na década de 20 do século passado, quando os físicos se empenharam bem a fundo no estudo do quantum de energia, eles foram obrigados a admitir que, antes de ser observada, a partícula existe num estado de superposição. E nessa condição, a partícula não existe em lugar nenhum e existe em todos os lugares ao mesmo tempo. Uma loucura! A partícula é um nada, exatamente como é a consciência. Antes de ser observada, a partícula é algo imponderável, incomensurável, invisível. Não existe nem no tempo, nem no espaço. Pode surgir do nada, pode desaparecer no nada, pode se transformar em outra partícula, por exemplo. Acreditar nisso era uma exigência do próprio formalismo matemático, da famosa equação de função de onda de Erwin Schrödinger, físico austríaco, prêmio Nobel, que é a equação fundamental da mecânica quântica. Antes de ser observada, a partícula não existe em nenhuma realidade física. Nessa condição, a partícula é exatamente como a consciência, apenas um ente mental, um nada. Se os físicos tinham que acreditar no estado de superposição da partícula antes de ela ser observada, então necessariamente eles tinham que acreditar também na existência da consciência, pois ambas as coisas eram a mesma coisa, um nada. E no entanto, só a partícula foi aceita. A consciência foi rejeitada. Este é o famoso preconceito epistemológico dos físicos. Isso trouxe um novo problema para os físicos, que foi o problema da observação da partícula. Afinal, sendo praticamente um nada, então como algo assim
tão abstrato, poderia ser observado por meio de um instrumento? Sendo algo assim, então como a partícula poderia ser estudada lá no laboratório, se ela era um nada? Afinal, como nós já vimos anteriormente, para os físicos, só aquilo que tinha natureza física é que podia ser considerado um objeto de ciência, um objeto de investigação científica. Lembra-se disso? Foi por causa desse problema da observação que surgiu a famosa metáfora do gato de Schrödinger, sobre o qual certamente você já ouviu falar e que provocou um grande falatório e ainda provoca entre os físicos. Enquanto a partícula não é observada, ela não existe na realidade física. Ela não existe no universo. Essa foi a conclusão a que os físicos chegaram. Para poder existir no tempo e no espaço, a partícula tinha que desfazer o seu estado de superposição, o seu estado de emaranhamento. E para isso, ela tinha que ser observada. Mas, afinal, observada através do quê? Através de um aparelho? Observada através de uma consciência? Observada através de uma energia? Este foi o novo problema que surgiu. Os físicos chegaram à conclusão de que, no processo da observação, o estado de superposição da partícula é transmitido para o aparelho. Uma coisa, uma loucura. O aparelho é contagiado pela magia quântica. Enquanto uma consciência não entrar no esquema da observação, a partícula não se materializa. A partícula não sofre o colapso da sua função de onda. É a consciência do observador e não o aparelho que faz a partícula se materializar. E essa interpretação, isso não é tirado assim da cabeça da gente. Essa interpretação tem o formalismo matemático fundamentado naquilo que os físicos chamam de cadeia de von Neumann, desenvolvido pelo físico húngaro John von Neumann, Prêmio Nobel de Física. Veja, aqui no processo da observação, o objeto investigado é a partícula. Todavia, esse objeto exige que a consciência do observador entre no esquema, como foi explicado. Porque não existe observação sem observador. Assim como não existe galinha sem o ovo. Assim como não existe relógio sem relojoeiro. A necessidade da presença da consciência do esquema é uma imposição do próprio objeto investigado. Não se trata de uma invenção dos físicos. Lembre-se, essa partícula que está sendo observada é o quantum de energia. O quantum é a menor energia do universo, podemos dizer assim. A menor energia de uma realidade. Tudo é feito com o quantum de energia. Estrelas, galáxias, fogo, água, gente, bicho, árvore, pedra, tudo. O quantum é a unidade indivisível das coisas. Portanto, o quantum é a essência da realidade física, é a essência da realidade cósmica. Logo, a física quântica é também uma física das essências. E aqui nós chegamos no domínio da metafísica. Que maravilha, não? Portanto, quando a consciência do observador materializa a partícula, através da observação por meio de um aparelho, isso significa que a consciência está materializando a essência da nossa realidade. Está materializando o quantum, porque o quantum é a essência. Isso nos obriga a acreditar que, com a nossa consciência, nós somos capazes de materializar qualquer coisa. Projetos, metas,
objetivos, superações, soluções, relacionamentos, curas, por exemplo. A velha crença imposta pelo paradigma da física clássica, de que a consciência não entra no esquema da materialização da partícula, isso foi refutado pela física quântica. E tem mais. A consciência do físico, aquele físico que observa a partícula lá no laboratório, é a mesma consciência de qualquer pessoa. A consciência minha, a consciência sua, a consciência do físico não tem primazia. Isso significa que, através da nossa consciência, a física quântica pode ser utilizada na realidade humana, na nossa vida prática, para resolver problemas, concretizar projetos, atingir metas e objetivos, superar deficiências, curar doenças, por exemplo. E o que é importante? É importante acreditar nisso. Já não é mais misticismo. Isso é abonado por Prêmio Nobel de Física. Trata-se de algo fundamentado no formalismo matemático, tanto do estado de superposição da partícula quanto da cadeia de von Neumann. Então, a todos eu deixo o meu abraço quântico.